Olá a todos e a todas. Estamos aqui vendo agora uma aula sobre a resolução comentada do Enem 2013, aqui com o professor Rodrigo Eberhardt. Tudo bem com você? Continuando então, veremos essa aula especial sobre a correção de ciências da natureza e suas tecnologias. Vamos continuar então com essa belíssima prova de 2013, que foi um pouco inusitada a prova, mudou um pouco o aspecto. Alguns aspectos a gente tem que se aprofundar mais. Vamos lá. Bom, vendo essa prova, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, vamos começar então pela questão 46, que também foi bem diferente, né? Que a gente estava acostumado a ver no Enem. Bom, a pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída basicamente de dois hormônios sintéticos, semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, o estrogênio e a progesterona, o estrógeno. Em um experimento médico, foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente, ou seja, de forma contínua, um comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Pílula, né? Tomou uma pílula para evitar a ovulação. É para isso que serve a pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional. Tá? Um comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Qual gráfico representa a concentração de sangue desses hormônios durante o período do experimento? Bom, se a gente pensar no gráfico A, que mostra o estrógeno e progesterona num nível constante, e aqui com variação, grande variação, aqui também grande variação, aqui com crescimento. Então, se é uma pílula só, não haveria de ter crescimento. A pílula tem a mesma quantidade, a concentração das pílulas são sempre iguais, né? Pílula 1, pílula 2, etc. são iguais, então isso aqui está errado. Aqui mostra a concentração de sangue, então, de estrógeno e progesterona. Por que teria esse aumento? Também é errado. Se a pílula é a mesma, se a pílula tem uma concentração igual, então você não vai ter variação. Sem variação. Então o que vai acontecer logo? A resposta é A. Qual é a lógica das pílulas anticoncepcionais? Quando a mulher toma a pílula anticoncepcional, na verdade ela mantém os níveis de estrogênio e progesterona iguais, evitando assim a ovulação. Ela vai inibir o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o FH, que é o hormônio, ou LH, né, perdão, que é o hormônio luteinizante, que vai criar então, vai tirar o corpo lúteo, que é um precursor do óvulo, do ovário, e ele vai se desenvolver em óvulo. Vai ovular, a mulher vai ovular, vai ficar fértil. Isso não vai acontecer. Então, a ingestão, né, da pílula anticoncepcional diária vai manter-se constante. Então, ó, com o uso diário da pílula. Então, nesse caso, com o uso diário da pílula anticoncepcional, as concentrações de estrógeno e progesterona ficarão constantes. Certo? Esses dois hormônios, mantidos os seus níveis de concentração constantes, inibirão as secreções gonadotróficas, que são feitas na hipófise, que é o FSH e o LH. O FSH ele é um folículo estimulante, hormônio folículo estimulante. E o hormônio luteinizante, que vão ajudar na ovulação, e vão ser inibidos.
E aí, então, inibirão, assim, a liberação do óvulo, não deixando que ocorra a ovulação, por feedback negativo ou retroalimentação. Então, a quantidade mantida constante de estrógeno ou estrogênio e de progesterona inibe a ovulação. Inibe a ovulação. E é desta forma que inibe a possibilidade de ter filhos. É 100% garantida? Não, mas é um grande meio, junto com a camisinha, né, de evitar a gravidez. Vocês jovens devem usar camisinha e também pílula anticoncepcional, no caso das meninas, das mulheres. Ok? Bom, na questão 47, a imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motus Cordis, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete A no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto H. Ele pressionou num ponto H. Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso permanecia vazio após esse processo. HO. Esse trecho aqui ficava vazio, ó, sem nada. Percebem aí? Está vazio, ó, essa parte aqui toda vazia, né? Maravilha. A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre a circulação sanguínea e válvulas venosas. Não é pressão arterial, circulação linfática que leva a linfa, os líquidos do corpo, né? Líquidos do corpo. Não, aí é o caso nem contração cardíaca e nem trocas gasosas. Aqui no caso ele está falando das válvulas. Vocês sabiam, queridos, que as veias têm válvulas, tá? Quando o fluxo sanguíneo vai numa direção, ele passa pela válvula sem problema, o sangue. Mas ao voltar, esse sangue ele é impedido pela força da válvula. A válvula, pelo nome já diz, ela vai impedir que ocorra o refluxo sanguíneo. Então aqui no caso, pressionando H, ele impediu que ocorresse um refluxo aqui. Então aqui ficou sem sangue. Entendeu? Ficou claro, meus queridos? Então o sangue não volta, ele só vai no sentido. Então essa é a passagem. Eu mostro com a mão, fica muito claro. Estão vendo minha mão aqui? Ó? Vamos fingir que ela é uma válvula. Ó, o sangue vai passar por aqui. Ó. Mas se o sangue tentar voltar, olha o que vai acontecer. Ele vai bater na câmera. Ó. Não vai conseguir passar por esse meio que está... Olha, não passa. Porque ela vai impedir, ela vai criar um mecanismo que vai impedir pressão. É muito legal. Tá? Imagine então o meu dedo aqui, ó, como uma válvula. O sangue passa por aqui, ó, tranquilamente. Ó, meus dedos abrem. Ó. Mas se ele tentar passar por aqui, eu não vou conseguir. Ó. Ele faz força. Tenta fazer isso com a mão. Você vai ver que não vai conseguir. Tá? Mais ou menos isso que vai acontecer. Então essa questão vai falar das válvulas. As válvulas venosas dentro das veias que carregam sangue venoso, rico em CO2. Tá bom? Maravilha! Muito legal. Questão de número 48. Vamos lá. Número 48, então. Para realizar um experimento com a garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições, diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme então mostrado na figura. Então ela está destampada aqui, ó, sem a tampa. Tá? Uma pressão atmosférica interfere
no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada? Bom, a pressão atmosférica, vocês concordam comigo que ela vai criar então uma pressão, que é a pressão atmosférica, e que existe aqui uma pressão do líquido interno, certo? Bom, já está uma certa quantidade aqui, tem uma altura, né? Quanto maior a coluna d'água, maior é a pressão. Então a pressão com Hzinho é menor. Opa, fiz o sinal errado. Ela é menor, será menor que a pressão com H maior. Então aqui, se eu fizer o furo, a água vai vazar com maior pressão. Ó. Se fizer um furo aqui e destampar, ela vai furar, ela vai sair assim, aqui, intermediário. Essa é a distância com que ela vai sair da garrafa, o que está sendo mostrado. Aqui a distância é máxima. Aqui a distância é mínima. Então a pressão aqui é pH, tem a ver com a altura. Aqui, pHzão. A altura da coluna d'água é maior, certo? Então aqui vai ter uma quantidade de líquido maior, ó, lá embaixo. Ó. Concorda? Aqui um pouco menor, intermediário e maior. Então o volume aqui baixo, que vai pressionar para baixo essa água, é muito maior do que aqui e maior que aqui. Tá? Então, por consequência, impede a saída de água. Ó. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada, então, ó, na garrafa tampada, impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna. Então, quando furou, inicialmente também, ele furou com a tampa. Estava tampado, e aí fez um furo, não saiu. Por quê? A pressão atmosférica era maior do que a pressão interna. Então ela pressionou esse líquido para dentro, não deixando ele sair. Mas quando destampou, tirou a tampa, aí essa pressão atmosférica se soma à pressão interna e vai expulsar a água, como a gente viu aqui. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Exatamente. Quanto mais fundo, maior a pressão. Então, como a gente já havia falado, então, o que vai sustentar então, a água aí não muda a velocidade do escoamento, que só depende da pressão da coluna. Aí vai ter uma dispersão maior dessa coluna d'água, porque a pressão aqui vai ser 1, pressão 2, pressão 3. A pressão 3 maior, pressão 2 maior que 1. Ok? Então está aí a nossa análise das questões que a gente está vendo nessa parte do Enem 2013. Vamos só ver assim, continuação aqui da análise. A gente pode ver também o citral, né? O citral é substância de odor fortemente cítrico, obtida a partir de algumas plantas do capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Outras suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante ao dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula é C10H16O. Com uma cadeia alifática, ou seja, aberta, alifática, é uma cadeia aberta, cadeia de carbonos. Basta agora vocês olharem as aulas de química orgânica que nós temos no site, de 8 carbonos, com 2 insaturações, ou seja, insaturações se referindo às duplas ligações. Duplas ligações. Tá? Essas duplas ligações, então, em 2 e 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6. No caso, tá certo já essa dupla. Aqui tem uma a mais, mas é do oxigênio tudo bem. Beleza, todas estão. Aqui está errado, né? D já sai, porque aqui fica o carbono 1, 2 e 3. Então aqui já está fora. E a gente também elimina a E por essa situação. Nesta situação, então, o computador está quente, estou assoprando aqui. Bom, aqui no caso vai ser A, porque além disso possui isômeros geométricos, sendo o trans que mais contribui para o forte odor. Então, aqui no caso, ele vai ser trans, possui isômeros, então está aí dos dois lados iguais, né? Trans. Correspondendo então a essa opção. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas, a molécula deve estar presente em alta concentração no produto. Então tá aí. Substituintes metila nos carbonos 3 e 7. Dois grupos substituintes metila. Aqui, ó, substituintes metila, né? Então não pode ser para cá, porque a molécula, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas fica meio estranha, a conta não está batendo aqui, né? Aqui seria 7, ó. 3 também está errado. Substituintes em... Então não bate, né? Então, nesse caso, você tem aí essa possibilidade. Então seria a letra A. No caso aqui, a gente finalizou essa aula, mostrando então para vocês aqui como seria a molécula. Tá? H3C8. O C aqui é o número, né, do carbono. C6. Aqui a gente pode começar então por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E demonstrando então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficaria assim, né? Carbono 6, no carbono 5, H2. Lembrando que o carbono ele é tetravalente, então ele vai precisar fazer sempre 4 ligações. C3 ligando com metila, que é um metil, ó, grupo metila. Aqui também é um grupo metila, que ele fala, ó, metila. Ok? E aí temos dupla CH, C dupla O, H. Então aqui é um aldeído, né? Aldeído. E aí é a possível molécula que a gente encontrou. Então, contando do grupo funcional, a gente tem então a prioridade, contabilizando então inicialmente o grupo funcional, que é o tipo aldeído. Depois dê uma olhada também na aula de grupos funcionais. A resposta correta é a letra A. No 3, no 7 e no 3 tem um grupo com no 8, 3 e 7, então metila, que é esse traço que ele mostra aqui. Beleza? Bom, finalizamos essa aula. E o aluno deve saber então quais são os principais grupos funcionais, noções de pressão. Pressão, só para relembrar aqui, pressão é força por área, tá? Isso só para relembrar aí algumas coisas que vocês têm que ver. Isso a gente tem em videoaulas
basta a gente rever esses pontos. Finalizamos essa videoaula então. Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma nova estudada nesse assunto e olhem com calma. Ele nem está começando a dar uma engrossada, tem que estudar mais agora. Tchau, tchau.